Nossa, seu cabelo já tá grande Sobrevivendo. já, menino. Sobrevivendo. O meu? Uhum. O seu tá grande, o meu tá. O meu tá curtinho ainda, né? Tá crescendo. Cresceu rápido. É verdade. Gente, a aula de hoje, só para dar uma pequena introduçãozinha, a gente vai ver os critérios do vestibular a grade da VUNESP, um enfoque um pouco para o vestibular da Unesp, mas não só, tá? Então, essa aula vai ser. A gente vai conversar um pouco sobre os critérios, de novo, né? Falar de critério, falar de competência. Só queria também passar esse comecinho da aula para também retomar com vocês, né? Porque a gente está vendo tanto critério no segundo semestre, né? Primeiro semestre a gente viu muita estrutura de redação, introdução, desenvolvimento, conclusão, tese, proposta de intervenção, essas coisas. Por que o segundo semestre é tão focado em competência? Porque também, além de certa forma, a gente retomar um pouco do que a gente falou no primeiro semestre, é muito bom você chegar na sua redação com um certo grau de certeza, né? Você chega lá e você sabe, putz, eu sei como eu vou estar sendo avaliado, eu sei como que eles vão cobrar de mim esse texto. Porque aí você. Não vamos tacar fogo na rede sua, não, né? Será? Não sei. Estão cansados de corrigir redação? Toda aula praticamente agora tá tipo, gente, corrijam redação. Não, eu gosto de corrigir redação. Eu só não gosto quando, tipo, é a pessoa que está sendo encarada e a gente. Será? Surpresa? Surpresa, não sei. Mas, enfim, é legal vocês saberem como funcionam as provas que vocês vão prestar. E a Unesp também, ela é muito parecida com isso a gente vai ver, né? Mas ela é muito parecida com as provas também do Enem e da FUVEST em relação ao que cobra, né? Porque cobrando dissertação argumentativa, os critérios são muito parecidos. Então, vocês vão ver um pouco do mesmo do que vocês viram nas últimas aulas desse semestre. Estão tranquilos? De buenas, tranquilo no mamilo, suave na nave, de boa na represa. De boa na lagoa. Então, tranquilo. E, gente, fiquem à vontade para abrirem o microfone quando vocês quiserem falar, quem mandar no chat, fiquem à vontade, tá? Primeiro, só começar retomando aquilo que a gente viu na aula passada sobre é, quais são as hipóteses, né, de você ter uma redação zerada imediatamente, sem você ter a qualidade do texto avaliada. Primeiro, você fugir ao tema ou ao gênero proposto, aquilo que a gente está vendo desde o começo do semestre, você falar de uma coisa que não é o que está sendo pedido, você apresentar um nome, rubrica, enfim, marcar, fazer algum tipo de marca que te identifique, né? Porque a redação, a correção da redação é para ser super top secret, FBI, e tipo, o corretor não pode saber quem você é, né? Vai que acontece, tipo, algum corretor, sei lá, seu tio, aí te reconhece, aí vai te dar uma favorecida lá. Então você não pode ser reconhecido na sua redação. Você vai botar seu nome no lugar indicado para botar seu nome, obviamente, né? Porque você precisa ser avaliado. Se tiver, né? A maioria das redações hoje em dia, inclusive, você já vem tudo certinho, né? Só precisa assinar. E também sua redação não pode sair em branco, né? É legal que você faça a redação. A gente está tendo aulas de redação desde o começo do ano para que vocês consigam escrever redação na hora da prova. Às vezes o tempo é meio apertado, mas é bom escrever, porque geralmente redação é uma das partes da prova que vale mais, dentro de português. E dentro do geral também. Se for uma redação, é uma crítica ao sistema, né? Você está fazendo um voto de protesto. Mas aí, infelizmente, a não ser que todos os alunos façam esse mesmo voto de protesto, infelizmente sua redação vai ser zerada. E vai ser só isso. Escrever, né? Sem Não dúvida. vai escrever em inglês, francês, russo. Pode falar, Vi, você abriu o microfone, quer tirar uma Ai, dúvida? eu abri. É porque, assim, a banca Vunesp é muito grande, né? Eles fazem vestibular, tipo, da FAMERP, FAMEM e tal. Eu queria saber se esses critérios, eles também são válidos para essas outras provas. São sim. Se você pegar os editais da Unesp, da Unifesp, FAMEM e FAMERP eu não posso garantir para você, mas eu tinha visto da VUNESP e da Unifesp. E eu te digo com certeza que, tipo,
praticamente as mesmas letras, as mesmas, tipo, quase exatamente igual. Às vezes tem uma coisinha a mais ou uma coisinha a menos, mas isso daí é válido para basicamente qualquer um da grade VUNESP. Foi uma boa pergunta. Acho válido vocês saberem que, inclusive, toda essa grade, quase tipo 99% dela, é válida para todos os vestibulares que a VUNESP presta. Então, Unifesp, Unesp, Unifesp, FAMEA, FAMERP, por aí vai. Tudo certo? Mas, assim, é sempre bom você dar uma olhada, assim, no edital, manual do candidato, só para confirmar. Sempre está lá escrito, você vai no edital, digita Ctrl F, bota a redação, e aí vai ter uma parte explicando, geralmente, né? Explicando, ter esses negócios de atribuição de nota zero, e também tem, em maneiras gerais, o que cobra. E aí tem outras coisas também, que é, tipo, apresentar a letra legível, o texto definitivo no espaço reservado, você tem que fazer isso, né? Um texto com mais de 7 linhas, um texto que não seja composto totalmente por cópias de trechos da coletânea, outras partes da prova, trechos que não sejam predominantemente, tipo, de outras coisas copiadas, enfim, por aí vai. Isso daí, na verdade, a maior parte disso também é válido para o Enem, para a FUVEST, isso daí, muitas dessas coisas também são válidas para todos os vestibulares que vocês vão prestar, a redação da maioria desses vestibulares. Então, só para apresentar, lembrando que são 3 critérios. Coca pergunta, postar nome de marcas? A Coca-Cola escravizou os judeus e blá, blá, blá. Coca-Cola escravizou os judeus? Não, mas pode botar nome de marca. Mas, enfim, tem 3 critérios, né? O primeiro critério é o que a gente chama da adequação ao tema, né? Isso daí a gente já viu muito, muito. Mas vocês vão ver isso eu vou falar bastante hoje. Todos os critérios que estão aí são basicamente tipo, o que a gente já viu até agora. O critério A, que é o primeiro critério, é só adequação ao tema. O quanto a sua redação aborda o tema. E aí, isso daí varia de tema para tema, tá? Isso daí, eu fiz essa gradezinha como se fosse tirando do que tá na própria grade específica de cada tema, mas esse critério é diferente para cada tema. Vou mostrar para vocês. Então, avalia, né, se o candidato atende ao tema proposto, se ele aborda o tema, as principais palavras-chave, os conceitos que ele quer que você aborde. Então, vai desde o 0, e aqui é importante, tá? As notas para cada critério da VUNESP é de 0 a 4, e com exceção do primeiro critério, que só vai até 3. E aí, no critério 0, é a fuga total, né? Você não aborda nenhum dos temas gerais da proposta. Nesse caso, você vai zerar a redação, não só o tema. Você vai zerar toda a redação se você não abordar nada que seja a respeito da proposta. No 1, você aborda apenas um dos elementos essenciais da proposta. No 2, você aborda 2 ou mais elementos essenciais da proposta, mas ainda faltam alguns. E no 3, você aborda todos os elementos essenciais da proposta e você responde adequadamente à pergunta feita. Lembrando que a gente viu na aula passada que a Unesp, principalmente, né? Lembrando que especificamente a aula de hoje é um pouco mais voltada para a Unesp. A Unesp sempre faz pergunta. Então, na Unesp, você vai ter que, além de abordar todos os elementos essenciais da proposta, ter que responder de maneira adequada essa pergunta. Eu vou pegar para vocês a gradezinha da própria redação do vestibular desse ano passado, da Unesp 2021, cujo tema era tempo é dinheiro? A pergunta, tempo é dinheiro? Vou compartilhar a outra guia que fala sobre isso. Inclusive, depois eu vou compartilhar essa cartilha que eu estou mostrando para vocês, que é a cartilha de todos os alunos que passaram na medicina da Unesp. Ela é muito legal. Ela além de trazer os critérios, traz várias dicas de fazer redação, de prestar vestibular e outras coisas muito interessantes. Então, vale a pena dar uma lida. Só uma dúvida que eu não peguei muito bem, eu não escutei direito. Tipo assim, vai ter o tema, tipo, sei lá, tempo é dinheiro, e aí vai ter, tipo, os textos que são as propostas e tal. Aí, tipo, sei lá, vai ter alguma coisa lá falando sobre isso daí e tal, no tema, sei lá o quê. Aí você vai ter que, tipo, você vai ter que tanto responder a resposta do tema, como também seguir uma linha parecida do pensamento que estava nas propostas? Não necessariamente. Tipo bem. assim,
seguir no sentido que você não pode, tipo, fugir do que eles estão falando. Você não, tipo, não pode falar de eles Sim. estão falando de A, você vai falar de B. Vocês estão falando, tipo, a questão, a gente pode dar uma olhada, se der tempo, nos textos dessa coletânea. Eu preparei, inclusive eu trouxe uma redação da Unesp para corrigir também, se der tempo. Mas a coletânea fala da questão tempo é dinheiro, no sentido, tipo, capitalismo, as relações, Hum. a questão do trabalho. Então, tipo, você tem que seguir, você tem que falar do mesmo assunto que os textos estão falando, mas você não precisa concordar com os textos. Ah, bem. É porque, tipo assim, por exemplo, tem o caso da FUVEST, né? Que eu me esqueci qual era o tema que você tinha dado exemplo lá. Que era, o mundo contemporâneo está fora da ordem. Aí, tipo, tinha várias tirinhas, tal, dando alusão que o mundo tá um caos, sei lá o quê. E tinha textos motivadores que estavam fazendo uma crítica. E, tipo, a tendência é você também fazer uma crítica, tal, para você ganhar uma pontuação boa, tal, e eles olharem sua redação mais à frente, vamos dizer assim. Tipo, eles querem que você faça uma crítica, geralmente. Sim, sim, com certeza. Dissertação argumentativa, seja crítico, 100% crítico, tem que ser o mais original possível, o mais crítico possível. A FUVEST é isso vezes 1000, assim. A FUVEST cobra muito, que é um aluno muito crítico, muito original, muito, sabe, propriedade do que fala, enfim, toda. E nesse caso, esse tema, justamente a sacada do tema é que ele não fala, o tema não é o mundo está fora de ordem, né? Tipo, embora pareça muito, de fato, o mundo está um caos, o mundo está um caos. Mas os textos também falavam, no caso da FUVEST, da ordem capitalista neoliberal, etc, etc. Então, o tema, a grande sacada é que não falava o mundo está fora de... A pergunta não era o mundo está fora de ordem, a pergunta era o mundo está fora da ordem. E aí a pergunta você tem que se fazer, qual ordem? Se você lesse os textos, você ia perceber, é a ordem capitalista neoliberal. Inclusive, isso é uma dica muito boa para se você quiser sempre tentar ser o mais crítico possível nos temas, subverter o máximo possível os temas, sempre faça questionamentos. O que ele quer dizer com isso? O mundo está fora de ordem. O que seria a ordem? O que é a definição de ordem? O que é a ordem? Aqui, tempo é dinheiro. O que seria o tempo? O que seria o dinheiro? Qual que seria a relação entre tempo e dinheiro que esse vestibular tá pedindo de mim? Sim, é que eu tinha feito uma redação essa semana da FUVEST e era sobre qual o papel da ciência no mundo contemporâneo e tal. Aí, Uhum. tipo, eu tive a oportunidade de ser um pouco mais crítico, tal, no lado econômico, falar do capitalismo e tal, só que eu não entrei tanto. Tipo, dei uma abertura pro tema, mas só que eu falei, pô, dá para desenvolver isso daqui, mas só que, sei lá, acho que vai ficar um pouco fora, vai ficar meio nada a ver, tipo, do nada fazer umas críticas assim, então eu só segui algo mais normal. Mas tinha como. Aí é por isso que eu fiz essa pergunta aí, você tem que ser muito crítico. Uhum. Tranquilo. Assim, eu incentivo vocês serem o mais críticos possíveis, tentar ser o mais original, tentar subverter o máximo possível. Em relação ao Nesp, assim, a ideia é você simplesmente não fugir do tema, é você abordar o que está sendo pedido na pergunta. E na FUVEST também. Aqui, especificamente na Unesp, né? Então, a pergunta é, tempo é dinheiro? Então, ó, se você, para você zerar, você, tipo, pelo que vocês estão vendo, você não aborda nenhum dos assuntos gerais. Você não aborda nem tempo, nem dinheiro. Para você tirar apenas um nesse critério, você aborda dinheiro e ou trabalho. Trabalho, porque os assuntos da coletânea falavam de, tipo, a relação do trabalho, tempo e dinheiro. Você aborda só tempo ou você fala de vida ou morte. Isso daí eu confesso que eu não entendi muito bem. Talvez seja uma coisa relacionada aos textos da coletânea. No ponto 2, você fala de tempo e dinheiro, mas você não cria nenhum tipo de relação de equivalência entre eles. Então, você não fala, tempo é dinheiro, tempo não é dinheiro. Você não desenvolve uma relação entre eles. Ou você fala só tempo e trabalho, se não falar de dinheiro, ou você fala só tempo e existência, tipo uma questão existencial humana que é abordada na coletânea, ou você fala tempo, existência e trabalho, mas você não fala de dinheiro, ou você fala de uma questão existencial humana, mas não fala de, tipo, fala de dinheiro e trabalho, mas não fala de tempo. E no final, para você tirar a nota máxima, você tinha que falar de tempo, dinheiro e desenvolver uma relação de equivalência. Então, explicar a relação entre eles, talvez colocar uma questão existencial que tendia um pouco para esse lado, além da ordem econômica, tipo uma questão existencial econômica. Então, basicamente, ó, tempo é dinheiro, então você vai ter que responder. Aí que entra essa questão, né? Sua redação tem que falar de tempo, tem que falar de dinheiro e tem que responder adequadamente a pergunta: tempo é dinheiro?
e logicamente, para se responder a pergunta, tempo é dinheiro, você vai ter que criar uma relação entre tempo e dinheiro. Então, falar, tempo é dinheiro, tempo não é dinheiro. E durante a sua redação, você explicitar isso. Até aqui tudo certo? Esse é o primeiro tema. Isso daí é válido qualquer vestibular da VUNESP. Se você pegar da Unifesp também, vai ser exatamente a mesma coisa, só que o tema sendo diferente, né? Então, é quantos elementos principais da proposta você aborda, do comando da proposta você aborda. E tá, beleza. Voltar aqui no doc, que eu também vou compartilhar com vocês depois. Mas, enfim, se o tema A é a adequação ao tema, o tema B vai misturar algumas coisas que a gente já viu também. O tema B, ele se chama estrutura / tipo de texto e coerência. Ou seja, vai avaliar se o candidato, primeiro, tem adequação ao gênero ou tipo dissertativo, que é o tipo argumentativo dissertativo, que é o tipo que a Unesp cobra, e a questão de coerência da redação. Então, abordagem do gênero, então, tipo, trazer os elementos estruturais da dissertação argumentativa, introdução, desenvolvimento e conclusão, e sempre elaborar todas as partes, né, introdução, desenvolvimento e conclusão. Nunca usar a primeira pessoa do singular, fazer um poema, por aí vai. Também, dentro de coerência, aquilo que a gente já viu, né? Ter uma linha de raciocínio, ser coerente dentro dos parágrafos. E aqui a Unesp traz dois conceitos que eu acho interessante compartilhar com vocês, que é o conceito de lacunas, que seria basicamente você não desenvolver seus argumentos. Se sua redação tem lacunas, ou se seus argumentos têm lacunas, quer dizer que faltou desenvolvimento deles. E, de maneira também paralela, argumentos contraditórios, que, enfim, acho que isso daí é meio autoexplicativo, mas são argumentos que se contrariam, têm ideias contrárias, mas não no sentido que fortaleça a sua redação, mas simplesmente você colocar, na sua tese você responde que tempo é dinheiro, mas o seu argumento 1 fala que tempo não é dinheiro. Então, isso seria contraditório. Não tem um propósito para essa contradição. Você não está pegando um contra-argumento da outra parte para refutar. Você simplesmente colocou duas coisas que apontam para lados diferentes. Não existe uma explicação coerente para isso. Então, ele ficou contraditório. E aqui tem as gradações, né? Então, o 0 seria a fuga total, gênero, tipo dissertativo e argumentativo, falar totalmente um outro tema, escrever um poema, uma carta, uma narração, por aí vai. No 1, tem algumas questões, né? No 1, primeiro, você tangenciar o gênero, né? Você tem aspectos da dissertação argumentativa, mas não é predominante. Existe algum trecho dissertativo argumentativo, que eles chamam de salvamento. Ou você tem uma estrutura macro incompleta, ou seja, faltam duas partes da dissertação. Então, sua redação faltou uma conclusão, faltou um desenvolvimento. Ou faltou introdução, faltou conclusão. Então, fica aí no 1. Ou, sempre tem esses operativos, né? E ou, tipo, são as condições para cair em cada parte. Argumentos apresentados de forma caótica, se não há uma direção única, que os argumentos não se relacionam entre si, nem com o ponto de vista definido. Ou texto com muitas informações confusas, ainda mais para um leitor autônomo, alguém que não teve acesso aos textos ou às suas referências. Isso é importante. Todos os seus argumentos, tudo que você for falar, tem que estar bem explicado na medida em que tipo, você tem que supor que a pessoa que está lendo sua redação é leigo. Então, você não pode supor que tipo, a pessoa assistiu a série que você está citando ou que ela, inclusive, leu os textos que você está falando. Então, eles têm que ser autoexplicativos. Você tem que explicar, seus argumentos têm que explicar por si só. Você não pode deixar espaço para a interpretação do corretor. Pode falar, Lê. Aí que tá, porque, tipo, eu já vi redação enfim, eu já vi redação que, tipo, só jogou lá a referência e não teve uma contextualização, me explicou um pouco mais sobre a referência e foi bem. Então, é isso, tipo, eu não sei, tipo, o que fazer. Depende, tipo assim, isso pode variar de corretor para corretor e também do grau do quanto essa citação foi importante. Se foi na introdução, não explicou absolutamente nada. Não, Pode ser tipo, no
nos argumentos, sabe? Tipo, se eu só falar e não explicar a relação, eu preciso explicar a relação. Eu não preciso necessariamente explicar o que ela é, né? O que é essa referência. É isso? Olha, é bom que tenha uma explicação mínima, assim, ainda mais Tá. o quão mais difícil for a sua referência. Então, você vai citar um conceito de um filósofo. É importante que você explique, né, o que esse conceito é, do que ele trata, nem que seja de maneira rápida, assim, resumida, não precisa se estender muito nisso. E aí você desenvolve a relação a partir disso. Mas isso varia, às vezes algumas séries requerem menos, você não precisa explicar toda a série, né? Você só explica, tipo, no episódio tal, de uma série tal, aconteceu isso, e o que isso tem a ver com o meu argumento, por exemplo. Acho que Na seria o argumentação. suficiente. Isso, seria o suficiente. Tá. Mas Obrigado. aí vai ter uma análise de corretor para corretor, às vezes um corretor pode discordar do outro, e inclusive quando isso acontece, passa para um terceiro corretor. E aí tipo, na real, na Unesp, tem dois corretores diferentes que vão corrigir sua redação. Se as notas estão muito parecidas, então vai ser uma média de cada uma delas. Se elas estão muito diferentes, díspares, então vai vir um terceiro corretor para avaliar. E se esse terceiro ainda assim dá uma nota muito diferente dos outros dois, aí a redação vai ser enviada para o presidente da banca de avaliação. E aí ele que vai dar a palavra final. Uma coisa assim, tipo, um supervisor, e vai indo, vai indo. Tipo, depende, algumas redações podem ser realmente muito difíceis de corrigir, assim, causam muito dissenso entre os corretores, então às vezes pode, tipo, eles têm todo um método avaliativo para tentar resolver isso. Mas de maneira geral é isso. Não sei se ficou claro. Se não ficou, posso tentar explicar. Ficou sim, Tá, ficou sim. tranquilo. E também, continuando, e ou argumentos, para ficar na competência 1, argumentos gravemente contraditórios. Então, aquilo que eu falei. O seu argumento se contradiz a sua tese. Então, além de uma contradição, é uma contradição grave. Porque se sua tese é o centro da sua redação, é o que vai guiar todo o resto da sua redação, você tem um argumento que contraria a sua tese, é uma contradição grave. E a redação que tem uma contradição grave não passa da competência 1. Aí tem da competência 1, não, do nível 1. E aí tem o nível 2, que é você tem gêneros e tipos previstos, mas você tem uma referência direta à situação imediata de produção textual, ou seja, você, tipo, literalmente falar, você é metalinguístico, assim, não seja metalinguístico na redação. Como afirma o autor do primeiro texto da coletânea, tem que citar o autor por si só, como afirma tal autor. Ou se você falar, como essa proposta de redação exigiu, você não tem a metalinguagem na sua redação. Falar da própria redação, tipo, a não ser que você tenha, tipo, falar, tipo assim, essa redação me exigiu isso, por aí vai. Ou interlocução com o corretor, né? Falar, você, tipo, citar, tipo, enfim, não vai ser, sua redação não é para ter um diálogo com o corretor. Você vai estar uma dissertação argumentativa. Uma estrutura macro incompleta, que falta uma das partes da dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Sua redação não teve conclusão. Fica aqui nesse nível. Texto predominantemente expositivo, também sem a defesa de um ponto de vista por parte de um autor. Esse lista de comentários com direção única, eu não lembro exatamente o que era, para ser sincero, depois eu posso dar uma olhada. Mas eu acredito que seja, talvez, argumentos que são muito repetitivos, e só apontam para a mesma coisa. Não sei, talvez eu dá uma pesquisada melhor no que seria isso. Eu não lembro exatamente o que seria essa parte, mas enfim. Argumentos superficiais, ou, né, argumentos superficiais que pouco contribuem para a defesa do ponto de vista. Você tem muitas lacunas, então, ou seja, você tem muitos problemas de desenvolvimento dos seus argumentos, não explica direito as coisas, não tem os porquês, os comos das suas lógicas argumentativas. O argumentos muito circulares, aí sim, né, argumentos circulares, você não chega em lugar nenhum. Tipo, não é circular num sentido positivo, de tipo, você retoma aquilo que você trouxe na introdução, tem um sentido coerente. É circular no sentido que tipo, não chega em lugar nenhum. Sua argumentação não tem uma conclusão lógica, você só está indo para os mesmos lugares, você está sendo repetitivo num sentido negativo, assim, não está tendo uma progressão dos argumentos, aonde você quer chegar, sabe?
se tivesse uma barreira, assim, nos seus argumentos. E argumentos pontualmente contraditórios. Então, tem contradição, mas não é algo extremamente grave, assim. E aí vai subindo, né? Vai subindo no nível 3. Essa é a competência mais chata, gente, desculpa. Mas vai subindo no nível 3, você tem o gênero previsto, mas você tem o uso de primeira pessoa do singular. Então, usou a primeira pessoa do singular, não sai do nível 3. A maioria dos argumentos são desenvolvidos, mas alguns não são. Então, existem lacunas pontuais. Ou você tem progressão argumentativa, mas existem algumas quebras pontuais em relação a onde você quer chegar, as conclusões lógicas. E da 3 para cima, você não pode ter contradições na sua redação, contradições de argumentos. E aí na 4, aí seria tudo perfeitinho, né? A mais perfeitinha. Gênero previsto, todas as estruturas completas, posicionamento claro, defendido pelo autor, bom desenvolvimento dos argumentos, ainda que você tenha uma ou outra lacuna, existe uma pequena tolerância a deslizes de lacunas, que quebras argumentativas, mas é bem pequeno, assim, um ou outro deslize. Você tem todos os argumentos convergem para o mesmo ponto de vista, no sentido positivo, aí seria a circularidade positiva. Seus argumentos, eles todos apontam no mesmo sentido, tipo, eles se retomam, enfim, eles têm um sentido, uma conclusão lógica, sua redação vai ter a linha de raciocínio lá, do começo, meio e fim, não vai ter quebras de raciocínio, não vai ter pulos de lógica, e nenhuma contradição. E na Unesp, especificamente, eles esperam que você tenha uma indicação da sua... Tipo, de maneira geral, isso é recomendado, mas na Unesp isso é em dobro. Você tem uma indicação da sua tese logo na introdução, tá? Isso em todos os vestibulares é profundamente recomendado, mas na Unesp é uma espécie de exigência, assim. Você ter a tese na sua introdução. Tipo, é o clássico da dissertação argumentativa. Também você ter o desenvolvimento e conclusão coerente em relação ao que foi apresentado. Até aqui tudo certo? Essa daqui é a mais chata. Mas é o que vocês já viram de adequação ao gênero e coerência. A tese na introdução, no caso, seria tipo você só apresentar o que você vai escrever durante o desenvolvimento, né? Vai se tratar sobre isso o texto. Seu posicionamento. Uhum. Além de contextualizar o seu posicionamento, que lado que você vai defender. Uhum. Mas uma dúvida besta, assim, tipo, a introdução, tipo, para mim, geralmente a introdução sempre tem que ser algo o máximo pequeno possível, tipo, só para dar um início, tal, e falar, como se diz, a tese só. Tipo, para mim, introdução é isso, porque, sei lá, vai tomar muito negócio do desenvolvimento e da conclusão. Por isso que eu acho que a conclusão também não precisa de muita coisa, assim. Se for um Enem, aí precisa de mais coisa, porque ainda tem intervenção. Mas é isso, né, basicamente, introdução. Também, na maioria dos textos de redação. Segue o mesmo modelo, querendo ou não, né? Sim. Cada um tem seu jeito de escrever, assim, você pode fazer uma introdução curta, mas contanto que tenha uma contextualização adequada e um posicionamento claro da sua tese, não tem nenhum problema. Assim como na conclusão, a conclusão da Unesp é uma conclusão síntese, então, tipo, você vai ter que sintetizar os seus argumentos, ou, enfim, concluir alguma coisa, você não tem uma proposta de intervenção. Então, sua conclusão pode ser pequena, contanto que atenda a esse critério de você ser uma conclusão síntese da sua redação. Você está convergindo para alguma conclusão. Uma decorrência lógica do que você escreveu, e não a proposta de intervenção. Embora você possa fazer uma proposta de intervenção, mas não é avaliado, tipo, não vai te dar nenhum ponto a mais ou a menos. Mas, assim, é uma estratégia você fazer a introdução e a conclusão o mínimo possível, dentro do aceitável, para você desenvolver bem, você ter bastante espaço para o desenvolvimento. É uma estratégia adequada. É só você saber se você está tendo uma introdução adequada, uma conclusão adequada. Se estiver tendo, não tem problema. Tudo certo? Desculpa aí tomar seu tempo. Imagina, que isso, pode perguntar à vontade. A última é basicamente o que a gente já estava vendo bastante, de, tipo, expressão e elementos linguísticos, ou seja, gramática e aqui também entra a coesão. Então, a coesão da redação. Então, o que vai avaliar? Vai levar a concordância, vai levar todas aquelas questões gramaticais, mais os elementos coesivos que a gente viu até agora. Aqui não tem como zerar, tá? Aqui não tem como zerar essa competência. Tem como você tirar o nível 1,
que é você ter muitos erros recorrentes, muitos erros variados, erros graves, em algumas condições, né? Mas é basicamente assim, se é muito erro de português, tipo, tanto que sua redação vai ficar quase ininteligível, assim. Tanto erro de português que é muito difícil entender o que você está estabelecendo, tanto logicamente, coesivamente, quanto, enfim, o que você está escrevendo. E aí vai subindo, né? Vai subindo nível 2, nível 3, nível 4. Nível 2, acho que a principal observação que tem que ser feita é em relação à coesão. Porque em relação à gramática, nesse lado esquerdo, gente, vai subindo, assim. Para você tirar o máximo de gramática nessa modalidade, é você ter pouquíssimos erros, assim. Parecido com o Enem, assim. 1 ou 2 erros de sintaxe, enfim, de desvios e por aí vai. A principal observação é em relação à coesão. No nível 2, falar que tipo, a ligação entre intraparágrafos e interparágrafos é ruim ou quase inexistente, ou texto com predominância de parágrafos muito curtos também não devem passar dessa nota aqui. Textos na forma de monobloco, que é tipo tudo de uma vez, só tipo, não tem uma separação correta entre introdução, desenvolvimento e conclusão, é só um blocão. Aqui na competência 3, você tem o uso correto dos recursos coesivos em alguns momentos do texto, e quando não há, tipo, ainda dá para entender o que você está falando, as relações que você está desenvolvendo. E no 4, você tem o uso adequado dos recursos coesivos, você usa praticamente todos de maneira correta, e sempre utilizando o máximo possível dentro dos parágrafos e entre parágrafos. Até aqui tudo certo? É o que a gente Ô, já viu. Mi, você pode levantar só um pouquinho o slide, só para eu ver? Ah, tá. Obrigado. É isso. Obrigado. Peraí. Depois eu passo para vocês isso daqui, se vocês quiserem ter Não, mais tá. De boa, anotado. valeu. A gente tem um pouquinho de tempo, então acho que eu vou tentar passar por uma leitura de uma redação. Não vai dar muito tempo de correção, mas eu tentar adequar alguns critérios aí. Então eu vou compartilhar a minha guia, eu vou pedir para vocês lerem, quem quiser, né? Daí vocês façam a divisão que vocês preferirem dessa redação. A gente quer começar lendo a redação? Inclusive, Vai, vou ler. Depois tá o bom Léo o lê. tamanho? Oi? Essa redação não é minha, tá, gente? Graças a De um Deus. aluno, de um aluno de medicina que passou na Unesp. Eu não sei com quem. É do Arcadas? Não sei. Tá. Não, então Não. tudo bem. João Romão trabalha durante todo o seu tempo, só para no horário de dormir. Trabalha na pedreira durante o dia e à noite na construção dos barracos em seu cortiço. Não há espaço destinado ao lazer e descanso. Tudo em busca de mais dinheiro. Essa é a descrição geral do protagonista da obra naturalista, ou Cortiço, de Aloysio de Azevedo, a qual se passa no fim do século XIX. Hoje, no limiar do século XXI, existem vários João Romãos vivendo sob essa mesma lógica, a de que o tempo é dinheiro. No entanto, essa frase tão difundida deve ser analisada, transformando-a em questionamento. Ou seja, o tempo é dinheiro? Eu amei que ela fez isso. Tá. Sendo assim, é preciso traçar uma narrativa histórico-cultural que auxilie na compreensão dessa pauta posta em evidência. Por isso, cabe citar o livro do sociólogo Max Weber, abre aspas, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, fecha aspas, no qual o autor tece o paralelo entre doutrina religiosa e as relações econômicas a partir da Revolução Protestante. Segundo ele, os ideais pregados pela religião, a saber, a busca pela salvação divina por meio do trabalho e economia, corroboram de forma exponencial para o aumento do trabalho humano no caminho pelo lucro, uma vez que esse não seria condenado aos olhos da divindade. Nessa perspectiva, é possível apontar que o lema, abre aspas, tempo é dinheiro, fecha aspas, foi construído historicamente pela cultura e economia, visando remodelar os hábitos da sociedade no sentido de um modelo capitalista. Esse lema, enraizado na mentalidade humana com a expansão da doutrina protestante e a lógica capitalista, se passa por natural e, quase contestável no mundo moderno,
o que é um erro. Isso porque o modo de vida nem sempre seguiu essa linha. Por exemplo, a filosofia helenística, na Grécia Antiga, valorizava o tempo como um meio de aproveitar os prazeres da vida em detrimento da obtenção de bens materiais. Assim, esse lema pode ser refutado. João, bom dia. Tudo bom? Quem mais gostaria de ler a redação? Lê aí, Boa. Vivi. Não obstante, é válido ressaltar que, na sociedade contemporânea, há vários recursos utilizados para que a máxima, entre aspas, tempo é dinheiro, continue como verdade. Por exemplo, é comum na mídia o discurso produtivista como forma de realização pessoal, o que leva as pessoas a usarem todo o seu tempo no trabalho para ganharem sempre mais. Assim, tempo se torna dinheiro, pois não há espaço para a realização de outras atividades que não sejam relacionadas ao ganho. Essa estrutura é demonstrada no livro, entre aspas, Sociedade do Cansaço, no qual mostra toda a cobrança em cima dos indivíduos para que transformem a volta no relógio da vida em uma corrida pelo dinheiro e o quanto isso é prejudicial a todos. Boa. Agora, fechar com chave de ouro. Quem que vai fechar com chave de ouro? Se a internet tá ruim, não tem problema, João Pedro. Quem Mas é se que quiser, quer? Alguém Acho que estabeleceu. Dá para me escutar direito, pelo menos? tá ótimo. Dá pra escutar? dá sim. Beleza. No Você por leu fim, né? Isso, boa. Beleza. Por fim, fica evidente a partir dos fatos apresentados que a resposta para a questão proposta é não, tempo não é dinheiro. Porém, a lógica econômica vigente se esforça para que todos acreditem nessa ideia. Em razão disso, é importante que retomamos um pouco da filosofia helenística para superar esse conceito e não deixar que mais pessoas vivam como João Romão, fazendo da vida mais que uma caminhada para obter dinheiro em troca de tempo, e desse modo contribuir para que a resposta da questão tempo é dinheiro seja sempre não é dita por mais pessoas. Boa. Como a gente está com pouquíssimo tempo, eu vou pular um pouquinho a parte de dar nota, as coisas, que é uma parte bem legal, divertida. Mas eu ainda quero que vocês... Eu acho que ela tirou 9, a pessoa. 9? 9 de 11? 9 de 10. Nossa, eu não tinha visto, né? Nossa, que tosco, mano. Ainda bem que é tudo planejado. Eu já sabia que não ia dar tempo, então eu já botei lá o aqui. Eu vi sua cara de susto. Droga. Mas, enfim, quais são os comentários em relação a isso? Primeiro que a redação vai de 0 a 11, tá? Na correção VUNESP, tá? Cada vestibular tem uma nota própria, mas a correção VUNESP é de 0 a 11. No tema, perguntar rapidão para vocês. Vocês acham que ele abordou todos os elementos do tema? Ou seja, tempo, dinheiro, e ele desenvolveu uma relação entre eles? Sim, acho que sim. Sim. Mas alguém discorda? Essa correção foi rápida. É o verdadeiro tempo de correção dos corretores dos vestibulares. Mas acho que sim, ele estabeleceu legal. Eu gostei da referência que ele fez ao livro, tal. Ficou muito bom na introdução, ele já explicando direitinho e fazendo essa comparação com o personagem, né? Ficou muito legal. Tipo, dá pra ver bem explicitamente. Tipo, deu pra entender. Perfeito. Uhum. Eu vou tender a concordar com vocês. Eu acho que ele teve ele apresentou o tema durante a redação toda de maneira adequada. Então, E acho que a jogada dele foi mais o personagem, que ele usou bastante nessa comparação do livro. Eu acho que isso deu para entender bem legal com a comparação do personagem. Ficou bem fácil. Uhum. Boa. Então, em relação ao tema, quase todo mundo concorda que fez o máximo, então pontuação 3. Droga, estou realmente profundamente triste que vocês viram a nota, mas enfim. Em relação à estrutura, de maneira geral, não vai dar tempo de ler tudo isso, mas vocês acham que ele, primeiro, atendeu ao gênero citativo e argumentativo e o texto inteiro dele foi totalmente coerente? Ou será que teve alguma falha?
de desenvolvimento, alguma falha de nexo de raciocínio. O Lê deu 4. Falou que ele acertou tudo. Eu acho que Alguém sim. discorda? Umas coisas que me chamou a atenção é que ele não, que nos argumentos ele não faz ele faz uma ordem diferente da ordem que é padronizada, né? Tipo, de você fechar, não necessariamente, você dá uma, porque você sempre falou assim, né, Mick, você tem que fazer meio que uma conclusão nos finais dos parágrafos, das argumentações. E não necessariamente ele fez isso, ele fez em cima antes de fazer a referência dele da Grécia, por exemplo. Então, tem uns negócios assim, que eu achei legal, assim, achei diferente, bem bolado. Boa. Assim, vamos supor que você deu 4 para cá. Aqui, ele pode também tirar de 0 a 4 na questão gramatical. Só que, como vocês já sabem, pelo spoiler, ele tirou 9, ou seja, 9 de 11. Então, ele errou 2 pontos. Então, a gente vai ter que brincar de aonde será que ele ou ela errou. Eu acho que ele Então, errou aí. você acha que ele errou 2 aqui. Então, se você acha que ele tirou nota máxima aqui, quer dizer que ele errou muito erro de gramática. Que ele Caralho, então não, no velho. 2. Então ele errou no outro, no azulzinho. Pode ser. Assim, como tem pouco tempo, eu vou falar. Acho que eu não sei se a Unesp disponibiliza, mas por essa redação não foi disponibilizada exatamente a nota. Mas eu tenderia a achar que ele chegou num 3, aqui no critério de coerência e tipo textual, e num 3 na questão de expressão e modalidade linguística. A modalidade linguística dele, ele teve vários erros, vários erros. Alguns exemplos. Aqui, nesse no entanto, ele poderia muito bem ter utilizado um ponto aqui e feito um novo período. Podia ter quebrado esse período e feito um no entanto. Nossa. Ou colocado uma vírgula aqui, depois desse no entanto, para dar uma pausa de tipo, no entanto, essa frase tão difundida. Tem outros diversos erros de português, por exemplo, de português ou coesão. Ele começa o segundo parágrafo com não obstante. Não obstante é quase que um sinônimo de embora. Então, ele começa no parágrafo com embora, vírgula. É válido ressaltar... Não, na real, esse que tá certo, né? Pensando bem. Enfim, ele teve alguns erros de gramática. Eu não acho que foi suficiente para ficar no nível 2. Então, ele teve algum erro de coerência e tipo textual, ou tipo textual. Pela leitura que a gente fez, eu acho que não foi um erro de tipo textual. Ele se adequou ao gênero extrativo e argumentativo e todos estão bem completos. Acredito que tenha sido um erro de coerência, no sentido em que, lembra que eu falei para vocês que a Unesp recomenda não só recomenda fortemente, mas é uma exigência que a sua tese já esteja na introdução? A tese dele não está na introdução, ou não está muito clara. Porque se a Unesp quer que você responda adequadamente à pergunta proposta, então a tese deveria ser uma espécie de resposta para tempo é dinheiro. Mas o que ele fala na introdução é simplesmente, vamos analisar a pergunta, tempo é dinheiro. E ele só responde no final. Que foi o que você comentou, acho que o Lê tinha comentado em relação a ser um pouco diferente. Eu não vou garantir para vocês que seja isso, mas na minha opinião, acredito que talvez tenha sido isso. Ele não deixou tão claro qual que seria a resposta dele já na introdução, que seria uma exigência maior da Unesp, não tanto da FUVEST e do Enem, mas da Unesp, um comentário que eles fazem é que a tese tem que ficar na introdução, como se fosse uma espécie de exigência. Então, a minha aposta é que o erro está aí, mas não sei, porque não tive acesso enfim, exatamente nem sei se a Unesp tem uma vista pedagógica do que nem o Enem. Oh, mas Então é vai ficar meio interessante isso, né? Porque, tipo, o cara que tentou fazer como uma FUVEST se lascou porque era uma das coisas primordiais, assim, na introdução, ter a tese, né? Na da Unesp. Ele tentou dar uma inovada aí, estruturalmente falando, né? Não tanto de argumentação. Um pouco até. Mas enfim, só para não roubar mais tempo, então a nota foi 9, mas foi a nota VUNESP, tá? E aí tem todo um cálculo que tem uma... Putz, não tá nem aqui a fórmula, mas tem uma fórmula de conversão. Você recebe, se eu não me engano,
a nota já convertida. Então, o 9 dessa pessoa seria um 22,909 de 28. A Unesp é 0 a 28, tá? A nota própria da Unesp. Isso vai recebendo cada vestibular. A Unifesp é de 0 a 50. Cada vestibular diferente tem uma nota, tem um grau de nota diferente. E se eu não me engano, por favor, me corrijam, quem já prestou Unesp, Unifesp, você recebe a nota do redação já convertida, né? Você não recebe de 0 a 11. Então, vocês já vão ter certinho lá a nota. Então, a fórmula é meio que um pouco irrelevante, assim, no sentido de Nossa, já tem sua estranho. nota, você vai saber aplicar. Mas é isso, gente. Não roubar mais tempo dos monitores. Se tiverem alguma dúvida, por favor, me mandem no Zap Zoblin. Estou sempre aberto. E é isso. Beijos, galera. Parar de gravar e apresentar.